que privilégio hoje meu e de vocês, os telespectadores, os internautas. Todo mundo hoje vai ter uma aula com essa artista aqui, que é a Renata Bondoc. Ó, ela sabe tudo sobre beleza estética, principalmente para o seu rosto. A gente está falando de harmonização facial, a gente está falando de preenchimentos, a gente está falando de botox, né? E muito mais. Hoje, nessa aula, eu vou aprender, eu tenho certeza disso. Eu observei, já conheço um pouco pelas redes sociais, já conhecia a doutora Renata, mas hoje nós vamos a fundo para que todo mundo saia daqui sem dúvidas, né? Para os telespectadores e telespectadoras, principalmente, que acho que são as que mais recorrem à estética, né? Saibam de tudo. Doutora, isso mesmo. Tá pronta para responder tudo? Tudo sobre harmonização facial aqui para vocês hoje. Olha, tudo começou muito tempo atrás como dentista e você sendo uma especialista, né, uma sabedora de todos esses nervos, de tudo que passa aqui na face, né, no sorriso. Todo dentista estuda muito isso, né? Toda a estética facial, né? E o que tem aqui por dentro te levou, eu tenho certeza, a querer oferecer algo além da odontologia, né? E hoje certeza. A tua especialidade é o quê? É deixar as pessoas diferentes do que elas são. Eles te procuram, elas principalmente, né? Eu sei que os homens também. Mas eles te procuram pra quê, doutora? Olha, Leandro, a harmonização é uma coisa em alta hoje em dia, né? Todo mundo tá procurando ficar mais bonito, mas de forma natural. Então vem crescendo essa procura pela naturalidade. Na verdade, apesar de há um tempo atrás a harmonização ser vista como assim um medo, as pessoas tinham medo de ficar transformadas, na verdade. Eu não quero. Eles viam os artistas da TV, né? Na verdade, com aquela transformação, eu falava, não, eu não quero parecer aquela pessoa. Só que hoje em dia a gente tem entrado numa era mais assim da naturalidade, as pessoas querendo ficar bonita e envelhecer de uma forma mais natural mesmo. Quer dizer, você tem essa tua prática, esses seus métodos voltado à maior naturalidade possível. Isso. Né? Mas a gente realmente já viu aberrações. Sim. Coisas, infelizmente, é de ficar ou horrorizado ou triste, né? Porque você tem algum caso no mundo, assim, que você relataria, até para não falar mal de nenhum colega, mas que seja lá na gringa. Da televisão, por exemplo, pode ser Quem até que brasileiro. Que você não aprovaria? Você fala assim, não fui eu que fiz. Tem vários casos que foram polêmicos, assim, tipo, por exemplo, a Gretchen. Todo mundo vem aqui e fala, antiga, gente, eu não quero parecer com a Gretchen, às vezes. Mas porque, às vezes, teve um tempo que ela ficou muito exagerada mesmo, com os procedimentos, foi fazendo muitos procedimentos estéticos que não foram ficando naturais, não deixando ela com a idade que ela tem, parecer a idade que ela tem, mas de uma forma natural. Ela queria ser, acho que, mais nova e acabou exagerando com isso. E talvez há bons anos atrás, também as técnicas não eram tão desenvolvidas. Foram mudando, né? Conforme foi passando o tempo. Vamos pegar a Gretchen aqui, que a gente adora a Gretchen, mas vamos pegar 3 momentos da Gretchen. Coloca a imagem aqui, ó. Quer ver? No momento, lá no comecinho, quando ela não fez ainda nada, vocês estão vendo aí, acompanhem. Quando a coisa começou, acho que até 4 momentos. Quando a coisa começou, quando ela começou a mexer, Agora, coloca aí, só para vocês verem. Quando ela extrapolou. E hoje, você tem visto a Gretchen? E aí eu já emendo uma pergunta. Quando tem algum procedimento que ficou muito ruim, ou que exagerou demais, dá para reverter? Dá, sim. Ela, recentemente, ela fez com outro profissional que retirou todos os preenchimentos que ela tinha feito no passado e conseguiu deixar ela de uma forma mais natural agora. Eu acho que agora ela tá numa boa fase dela, melhor. Olha aí, Gretchen, coraçãozinho para você, porque realmente agora acertou, né? Acertou. Então, e é um profissional que não faz tudo a qualquer custo, né? Você já foi ao longo dessa tua trajetória, deixando tantas pessoas bonitas naturalmente, mas você já foi
provocada ou alguma cliente, eu quero assim, Sim. eu preciso. Olha, Como Leandro, que faz eu para lidar recebo... com essa sede de mudança do rosto? Sim, ó, como é uma coisa que tá muito em alta, as mulheres, elas, às vezes, elas não se enxergam do jeito, a beleza que elas têm. E, às vezes, elas querem passar um pouco do limite, mas eu sempre tô aqui para orientá-las, falar, olha, não, já tá bonito desse jeito, vamos deixar assim. O procedimento também tem a sua durabilidade, então vamos esperar mais um tempo, deixa passar um ano, que é mais ou menos a durabilidade que esse procedimento vai ter, e aí a gente reanalisa depois de um tempo para ver a necessidade real. Então eu já falei muitos nãos aqui para os meus pacientes. Tem que falar, né, doutora? Tem. A gente tem que ter o bom senso do que é bonito e do que vai extrapolar também. Entendi. Vamos fazer didaticamente para quem ainda já ouviu falar um pouco sobre tudo isso, sobre Botox, mas ainda tem algumas dúvidas. Quais são os 3 ou 4 principais ferramentas ou procedimentos que um bom profissional, como eu sei que você faz aqui, pode oferecer? Vamos lá, me explica isso, explica para eles, para elas. A gente tem que analisar cada um individualmente. A avaliação, ela é primordial, assim, para isso. Mas, assim, tem os queridinhos, assim, né, que a gente fala que todo mundo tem que fazer, ou a maioria, né, das pessoas. Por exemplo, o Botox, eu falo que é o tratamento primordial. Todo mundo quer ficar, assim, aquelas ruguinhas, né, de expressão. Então, é o carro-chefe, assim, de toda a clínica que faz a harmonização. Depois tem outros queridinhos também, por exemplo, preenchimento labial. Eu gosto muito de trabalhar com perfil, então eu faço muito nariz, boca e queixo, que são preenchimentos. Tenho técnica exclusiva também de fios de PDO, uma técnica que eu criei, que agrega muito nos tratamentos, e bioestimuladores de colágeno, que é um tratamento que está muito em alta hoje em dia. O bioestimulador é aquele que vem de dentro para fora, o colágeno vem, ele floresce, né, dentro de você para fora, Verdade. E é bom. Ótimo, é bom. Muito bom. A partir dos 25 anos a gente já começa a perder uma porcentagem de colágeno, então a gente tem que pensar nesse gerenciamento do envelhecimento, então essa é uma ferramenta super importante aí nesse processo e tá super em alta fazer bioestimulador de colágeno. Tá, vamos lá. Ó, eu tenho várias perguntas. Então, você me fala... Botox. Eu quero um pouquinho de cada um, tá? Rapidamente, para você também ter esse overview, esse panorama, como é que você vai ficar mais bonito. Bonito também, né? Os homens também, tenho certeza que... Verdade. Nós vamos falar só para eles. Incentive os homens a fazer mais procedimentos. Vou começar por mim aqui, se começar a melhorar a audiência, porque eu estou tratando aqui com a doutora Renata. Mas vamos lá, o Botox, ele é uma técnica, uma substância já muito testada, porque ele já tem mais de, vou chutar aqui, pode me corrigir se eu estiver errado, mais de 20 anos. Sim, antes ele era usado para tratamentos corporais, assim, nem era muito facial, depois que ele foi difundindo para esse tratamento mais estético, mas já faz muito tempo que ele existe no mercado. E se você erra na dose do Botox, você fica com aquela cara... Exatamente, mais travado. Dá uma congelada, né? Sim, porque o que o Botox faz? Ele faz um relaxamento da musculatura. Não pode pôr muito perto do olho? Isso, não pode, porque senão ele vai derrubar o seu olhar. Daí fica, tipo... Não vai ficar bom. Tô brisando. É isso? Sim, não vai ficar bom. Você já viu erros? Já, muitos. Nunca aconteceu comigo, graças a Deus, mas pode acontecer. Por isso que a gente tem que entender muito sobre anatomia também, estudar muito, porque senão pode acontecer. Tá. Você olhando, analisando uma face, né? Um rosto feminino, masculino. Quais são os 2 ou 3 principais eixos, assim, que torna um rosto natural, harmônico. Como é essa divisão, assim, Tem, né, Sim, a gente tem proporções, né, que a gente analisa no rosto de cada pessoa, mas nem sempre a pessoa vai precisar de muitos tratamentos. Às vezes a pessoa só se incomoda com uma coisa, por exemplo, nariz é uma coisa que eu faço muito aqui. Então, às vezes a pessoa se incomoda de tirar uma foto de perfil, porque ela acha o nariz dela mais caidinho, ou tem aquele ossinho mais marcante. Então, a gente faz
faz um nariz e já harmoniza o rosto daquela pessoa. Então, a harmonização é um conjunto de procedimentos, mas às vezes a gente não precisa fazer todos numa pessoa para ela ficar harmônica. Então, às vezes fazendo um procedimento, você já está fazendo uma harmonização. Porque o medo das pessoas, ela chega aqui e fala, doutora, eu não quero fazer harmonização. Porque elas acham que a harmonização vai ficar uma coisa artificial. E não é bem assim, cada rosto é muito individual. Então, a gente tem que analisar cada caso. Entendi. Então, assim, basicamente, você falou de nariz, é algo que é muito... As pessoas procuram muito pra mexer no nariz. Segundo lugar deve ser boca. Muito. Ou talvez até competindo com a boca e o nariz deve ser uma competição. Eles na sempre querem competição. mexer com a boca? Sempre, principalmente as mulheres. E mais volume. Isso, algumas querem mais naturalidade, outras querem mais volume, outras querem mais um contorno de coraçãozinho, então depende muito de cada perfil, assim, mas também é o queridinho aí da mulherada. E para a boca, qual é a técnica, qual é o procedimento? Preenchimento, a gente trabalha com preenchimento com ácido hialurônico. Tá, e hoje é o que você mais... E vai evoluindo isso? Vai mudando Olha, a tecnologia, a substância, sim, a qualidade da substância? Hoje em dia a gente tem muitas marcas, né, no mercado. Então, eu gosto muito de trabalhar com marcas que já estão consolidadas, que já foram testadas cientificamente, comprovadas a sua eficácia. E isso é muito importante, porque tem muito por aí, muitas substâncias hoje em dia falsificadas também no mercado. Então, eu procuro comprar sempre com fornecedor, isso é muito importante. E o paciente saber... Tem falsificação de ácido hialurônico? De botox, de ácido hialurônico. Então, o paciente sempre tem que estar atento nisso também. Perguntar ao profissional o que ele está usando no rosto, porque a gente está mexendo com a sua saúde, na verdade. Além da estética e beleza, é a sua saúde em primeiro lugar, né? Sim, sim. Doutora Renata Baldock, olha, hoje você está aqui, quem chegou agora no nosso canal do YouTube ou pela televisão, pela Claro, canal 527, o bate-papo é sobre estética, principalmente a estética facial, com a doutora Renata Baldock, que já tem uma larga experiência de muitas clientes felizes. Eu estava vendo o teu Instagram, e eu sei que eu posso colocar essas imagens porque os pacientes, as pacientes, elas autorizam, deram ok. Olha só, dá uma olhadinha. É um trabalho de artista. Às vezes você se sente um pouco escultora, pintora, porque sim, é um pouquinho de tudo. A gente tem que ter esse olhar, né? Quando a gente analisa um rosto. Muda mesmo, né? A gente está vendo aí, é real. E como que é, assim, essa reação? É muito bom. A gente conta consegue... essa satisfação, vai. Eu falo que elas transformam o meu dia também, na verdade, porque é muito legal você ver alguém que estava incomodado com alguma coisa e aí você transformar, né, a autoestima daquela pessoa. Muitas pacientes choram, às vezes, com o resultado, porque ela enxerga aquela mudança real, assim, na vida dela e que vai transformar, né, na verdade, de dentro para fora a pessoa. Olha, é sensacional. Você lembra de algum caso muito especial? Agora você vai puxar no teu arquivo aí de talvez 15 anos já? 10? De formada eu tenho uns 14 anos já, mas na harmonização desde 2018. Tá. Você consegue lembrar de um caso muito especial, muito interessante, para compartilhar mesmo com... Tem várias, mas eu tenho uma paciente que ela sofreu uma paralisia facial. Um derrame? Tipo... É uma paralisia mesmo que ela teve. Tá. E aí ela se incomodava muito com o rosto dela. Eu nem coloco, não tem no meu Instagram o resultado dela, porque ela não queria, assim, aparecer, então eu respeitei. Mas eu lembro muito do caso dela porque é uma coisa que incomodava muito ela. O rosto dela ficou tortinho. De um lado. Isso, de um lado, porque um lado ela não tem movimento e o outro ela tem. E aí a gente equilibrou isso, fazendo harmonização no rosto dela. E ficou um resultado muito legal, ela ficou muito feliz. E ela sempre volta nas consultas pra gente sempre manter isso. E ela transformou também a vida dela, né? É muito, muito legal isso. É um por isso que eu lembro. É um trabalho importante. Porque como é que você... E agora, vamos lá, né? Obviamente que tudo tem os críticos, Como é que você... o que você diria aqui para o público que fala assim, não, isso é bobagem, isso é só
É só, como diz, maquiagem, isso aí não vai mudar nada, isso aí é frescura. Isso. Como é que é? O que você falaria como resposta? Não, gente, não é. Eu falo que você se sentir bem com você mesmo é super importante. E esses tratamentos estão aí só para somar, na verdade. Tem muito... Na verdade, eu acho que um pouco do preconceito vem mais dos homens, hoje em dia ainda. Eles seguram muito as mulheres também. Vai gastar dinheiro com isso? Isso, acham que é bobagem, isso. Acham uma bobagem. Mas depois, quando vê o resultado, fala, nossa, valeu a pena, faz mais. Aí eles começam a incentivar, assim. Mas as mulheres, elas estão super ligadas e elas querem sempre mais, na verdade, né? Aí também tem, quer dizer, tem sempre... o equilíbrio. Porque aí quer demais. Gostei da brincadeira. Vamos, doutora, o que nós vamos fazer agora, né? Mas, e os homens? Agora nós vamos falar com os meus colegas aí. Os homens, eles... Quando o homem é vaidoso, ele aí segura também, né? Verdade. Aí, mas assim, o teu percentual de pacientes... De procura? É muito mais feminino. Muito mais, 90%. Assim, são de mulheres. Mas e quando o homem vem, ele vem pra quê? Pra fazer o quê? Olha, eles vêm Conta meio... o segredo aí dos homens. Assim, os homens, eles vêm meio tímidos, assim. Eles falam, o que é esse negócio de Botox? Como funciona? Aí eles fazem o Botox primeiro, aí daqui a pouco ele tá querendo outra coisinha. Aí eles vão fazendo. Geralmente eles não deixam eu postar muito resultado também não, viu? Porque eles falam, meu amigo do futebol vai ver. Aí eles não gostam muito de aparecer. Mas assim, eles estão ficando cada vez mais adeptos. Eles procuram mais a naturalidade também. Tem procedimentos em homens que a gente não pode exagerar também, porque senão vai ficando com o rosto feminino. Tem muita gente que às vezes passa do limite e não deixa o homem com a característica masculina. Então a gente tem que saber trabalhar com cada tipo de rosto também, tanto com o feminino quanto o masculino. Eles procuram um rosto mais quadrado, também aquele preenchimento mais assim do homem. Isso. E aí quando tem aqueles assim, já começa a fazer uma consulta aqui. E aí quando tem a barba também, tudo bem, dá pra fazer. Dá pra fazer também. A barba ajuda bastante também, na verdade. É um definidor também de linha, não é? Ajuda bastante, na verdade. Mas quando a gente faz o preenchimento, destaca mais ainda, porque aí o homem vai lá e faz a barba certinho e aí no visual dele vai ajudar bastante. Bom, então já senti que aqui vocês são bem-vindos, fiquem tranquilos. Se não quiser postar nada, a doutora não vai postar absolutamente nada. Sim. Mas os homens também, né? E até casos, como você me contou, de saúde. Pô, você tem às vezes uma paralisia, tem alguma coisa um pouco mais, não só a beleza pela beleza, só, né? Uma questão estética. Dá pra trabalhar, né? Com certeza. Alguma coisa, às vezes um lábio que... assimetrias a gente consegue arrumar, principalmente de lábio, de nariz. Então, assim, dá pra gente trabalhar bem com a harmonização facial nesses casos. Tá. Doutora, você também consegue avaliar a necessidade ou não de uma cirurgia, né? Sim. Tem casos que você diz, olha, não vou conseguir te ajudar, e aí me dá um exemplo. O nariz é um exemplo. Então, o nariz é um exemplo. Tem pessoas, a rinomodelação, a gente consegue fazer ela com ácido hialurônico, mas a gente consegue fazer alguns detalhes só. Eu consigo deixar ele mais retinho, mais empinadinho, criar uma pontinha nova. Se a pessoa quer melhorar o tamanho do nariz, por exemplo, eu não consigo fazer. E aí eu já falo, olha, a sua indicação é um caso cirúrgico, você vai ter que fazer uma rinoplastia, não uma rinomodelação, que é o que a gente faz com ácido. Isso é diferente. Entendi. Então aí eu já indico a pessoa, não, aqui a gente não consegue, eu não vou chegar no objetivo que você quer. Então a gente já parte por uma cirurgia. Muito bem. Ó, vamos fazer uma pausa nesse nosso bate-papo, que tem muito mais ainda, nós vamos conversar, nós vamos tirar mais algumas dúvidas, eu tenho certeza que pode ser a sua dúvida também, com a doutora Renata Bondoc. Daqui a pouco a gente volta, hein, doutora? Isso aí. Vamos falar desses fios. Sabia que dá pra fazer toda uma estrutura aqui por dentro? Eu não entendo direito, mas eu sei que segura de uns fios aí, ela vai te contar. É o PDO? Isso. Daqui a pouquinho, segura. Olha só, hoje aqui com a doutora Renata Bondoc, ela que sabe tudo e tá
respondendo muitas dúvidas, pelo menos as minhas. Eu estou aqui aprendendo muito sobre a harmonização facial, sobre Botox, sobre como ficar mais bonito. Quem não quer ficar mais bonito? Eu duvido que você não queira. Então, às vezes a gente realmente precisa recorrer a um profissional como você, Renata. E eu perguntei para você, às vezes você, quando que teu ego, no bom sentido, quando que você fala assim, yes, eu tô no caminho certo, eu sou uma realizadora de bem-estar para as pessoas. Sim. Você sente isso? Sim, então, eu falo assim, a gente tem que se orgulhar, né, da própria caminhada. Quando eu olho para trás, assim, eu vejo lá do comecinho, ninguém começa sabendo tudo, né? Então eu falo, os primeiros preenchimentos que eu fiz, hoje em dia eu estudei bastante, fiz vários cursos, já fiz cursos internacionais também. Então isso que é importante, a gente procurar evoluir sempre e estar em busca de conhecimento, né? Então eu tento entregar sempre o melhor de mim para os meus pacientes e ver a felicidade deles é muito gratificante. É o melhor, é o melhor, não tem preço. Agora eu vou te pegar, vou colocar a doutora Ana Berlinda e nós vamos colocar uma foto da doutora quando ela fazia faculdade. Nossa! Olha, essa aqui é a doutora Renata Bondoc. E curto e grosso, você acha que você hoje é mais bonita? Acho. Conta o que você fez? Tudo, tem direito. Agora, tecnicamente falando, vamos pegar você como uma paciente. Sim, eu sou paciente também, eu sou super adepta também dos procedimentos de harmonização. Eu não faço em mim, uma colega minha que faz em mim, eu não consigo fazer os procedimentos em mim. Tem gente que faz em si mesmo. Nossa, imagina uma doutora lá no banheiro de casa, uma doutora, um doutor. Verdade, mas eu não consigo. Tá. Mas eu já fiz, eu falo assim, a prevenção também é a melhor coisa que a gente pode fazer. Então eu já comecei cedo fazendo Botox, já fiz preenchimento labial, preenchimento no queixo, já fiz bioestimulador de colágeno, já fiz fios, já fiz tudo que tem direito aqui. Quer dizer, testou e dá certo. E comprovei. Né? E muitas pessoas falam mesmo lá no meu Instagram, eu coloco fotos minhas às vezes, né, do meu próprio antes e depois. E aí, hoje mesmo, eu recebi um comentário assim no meu Instagram, falando, nossa, você rejuvenesceu com o tempo, porque eu coloquei uma foto de 17 anos atrás, quando eu comecei a namorar o meu esposo. E aí a pessoa falou, nossa, você tá mais bonita hoje em dia, parecendo até mais nova, na verdade. E você também, tem gente que se beneficia aqui das técnicas da doutora Renata. Coloca o Dr. Jefferson Bondoc aí, que é o dentista que também faz coisas maravilhosas, só que ele não entra na sua área. Não. Ele fica na área bucal. É isso? Isso. Muito isso legal, mesmo. olha lá. Vamos agora tirar o medo das pessoas, porque essa coisa... Como chama? É PDO, os fios que entram dentro do rosto? Como que é isso? Deve doer. Olha, como é que é? É assim, eu recebo muito paciente aqui procurando esse procedimento porque eu sou especialista, eu criei um protocolo próprio desse procedimento, isso. Tá. E aí o pessoal chega, como que é esse fio, doutor? Eu tenho medo, como que vai colocar um fio no meu rosto? Mas ele é super benéfico, agrega muito no nosso tratamento. Ele sozinho, ele não vai fazer uma super função. Eu falo, tudo é agregar procedimentos um com o outro aqui, né, de harmonização. Uhum. Então eu tenho resultados maravilhosos com as minhas pacientes, e ele, além dele fazer um lifting facial, sabe, dar aquela puxadinha, uma puxada, isso, porque conforme vai passando o tempo, a gente vai perdendo a estrutura do rosto, então a gente perde o colágeno, então o rosto fica mais caidinho, com aquela aparência de derretimento facial. Então o fio, ele vai lá colocar tudo no lugar, e além disso, ele estimula colágeno também. Então é um tratamento muito procurado hoje em dia pelos meus pacientes. É interessante, quer dizer, a própria função dele de fisicamente, né, levantar um pouquinho, mas ele também lá dentro estimula colágeno. A produção do colágeno. Isso mesmo. Interessante. Tratamento 2 em 1, eu falo para os meus pacientes, olha que maravilha. Vai dar uma puxadinha e ainda estimular colágeno. Boa, tá vendo? Tem jeito para tudo, tem profissional que sabe o que faz, né? A gente vê aí pelos resultados e pelo teu brilho no olhar de gostar de estar atendendo essas clientes, né? Com muita prosperidade, né, em todos os sentidos. É caro?
Tipo assim, mas como, o que é caro, né? Assim, são vários procedimentos. Como é que é isso, assim, as pessoas... E às vezes até quem é mais simples tira o dinheiro e faz. Sim, né? faz. Como é que... Eu falo assim, olha... Conta pra eles. Eu falo que é um investimento. Eu falo, você vai fazer um investimento na sua saúde, na sua autoestima, na sua beleza. E, como eu falei, a gente analisa cada rosto individualmente. E depende do que é caro, entendeu? Pra mim, pra você. Mas eu falo, é uma coisa que vai transformar a sua vida. E depende muito do tratamento. Pode ser feito por fases? Isso que eu ia falar, dá pra fazer por fases. Às vezes a pessoa quer fazer um rosto todo, que a gente chama de full face, por exemplo. Quando a pessoa quer um resultado uau, que a gente fala, de fazer, nossa, eu vou fazer o rosto todo. É claro que vai ficar um resultado, tipo, muito mais relevante, assim, que a gente vai conseguir enxergar aquele resultado, do que às vezes a pessoa fazer uma coisa só, e aí demorando para fazer as outras etapas. Então a pessoa vai investir um pouco mais, né, quando ela faz um tratamento inteiro, assim, de um full face. Mas a gente também eu trabalho muito tratamentos, assim, isolados, a pessoa vem para fazer um lábio só, ou vem para fazer só um botox, e a gente vai fazendo um planejamento. O que eu falo para os meus pacientes que é importante ela começar. Eu falo, vamos começar? E aí a gente vai planejando e tratando isso conforme vai passando o tempo. Então a gente tem que ter um começo. Eu falo, começa e aí você vai investindo, você vai se programando. Realmente é um investimento. O tratamento de harmonização ainda não é uma coisa super acessível ainda, mas é um investimento aí para sua autoestima que vale muito a pena. Muito bem, muito bem. Quer dizer, eu posso vir aqui mexer só na minha boca. Sim. Ou só no meu nariz. Sim. Ou fazer o full face. Full face, né? E eu tenho certeza que aí existe com a clínica, existe uma forma de planejar e de pagar isso. Sim, com certeza. Facilitar. Facilitar, né? Para dar acesso. Com certeza. Para dar acesso. Muito bem. Uma pergunta que me veio à cabeça agora aqui, mas enfim... Mas quem realmente ele não quer, mas ainda não pode, talvez vá vir a ser uma cliente. Maquiagem ajuda, não ajuda? Ajuda bastante. A disfarçar imperfeições. É claro que não é como um procedimento, óbvio. Mas você já viu boas já, muito. Disfarça bastante. A gente tem técnica de maquiagem, por exemplo, para afinar nariz, por exemplo, criar uma maçã do rosto diferente para aquele rosto. Então ajuda bastante. Para quem ainda está ensaiando, né? Realmente ainda não tem condições. Olha, agora, nesse mundão de porteira aberta, a gente precisa alertar, e vai aí um alerta para vocês, para elas e eles, né, que querem fazer, mas ainda não conseguem o valor adequado, mas vai buscar um valor e às vezes o barato sai caro. Quais as principais... Quando alguém for procurar e que às vezes não conseguir estar aqui com você, que é mais seguro, o que tem que prestar muita atenção? Sei lá, 2, 3 pontos ali o que é? É verdade. Ó, a gente tem... Para não ficar com aquela boca... Vai ficar com aquela boca de linguiça? Boca de linguiça? Verdade. Quais os alertas? A gente tem visto muita reportagem, por exemplo, as minhas pacientes falam, passou no Fantástico, sempre tem muitos alertas lá de produtos falsificados. Então a gente tem que prestar muita atenção primeiro no profissional, onde ele se formou, se ele tem certificação para fazer aquele procedimento, os produtos, de onde vem, quando você for fazer o procedimento com alguém, perguntar, olha, qual produto você usa, qual marca, né? Ser chato, perguntar. Qual marca que você usa, porque você tem que saber o que está sendo injetado, é um produto injetável, então você está colocando um produto no seu organismo. Sim. E aí você já pensou você colocar um produto falsificado, que não tem uma Anvisa, que não tem uma autorização para ser usado? Então é um alerta mesmo que a gente tem que fazer para as pessoas, porque isso tem ficado cada vez mais comum, na verdade. Por isso que a gente tem que procurar comprar os materiais dos lugares certos também, da própria distribuidora dos produtos, das próprias marcas, para não acontecer isso. Muito bem. Perguntas aleatórias. Das estrelas atuais do cinema, da música e tal, quem é a que a Renata Baldock mais admira, assim, a harmonia facial ou a beleza, ou que fala, nossa,
eu gostaria muito de atender ela e fazer... Quem é? Você é fã de quem? Olha, eu tava falando ontem até para uma paciente que eu vi esses dias a Elô Pinheiro num hotel que eu estava. E ela tem 80 anos, essa mulher. A Garota de Ipanema. Exatamente. A Garota de Ipanema. E eu vi ela pessoalmente. Eu falei, meu Deus, ela não parece que tem essa idade, porque provavelmente ela faz muitos procedimentos de harmonização, mas de uma forma muito natural, sabia? Ela tá lindíssima, assim, muito linda. A Angelina Jolie ou a Gal Gadot? Gal Gadot é aquela do... como é que é? A Superwoman? Mulher Maravilha? É, a Mulher Maravilha. Qual é a mais bonita aí? São maravilhosas, né? São perfis diferentes, né? Eu falo, tem gente que quer a boca da Angelina Jolie, por exemplo, que é uma boca super e icônica. O nariz da Gal Gadot. Exatamente. Então, assim, depende do ponto de vista, mas são duas maravilhosas. Legal, legal. E os dos homens? Quem é o Dr. Jefferson, Mondoc em primeiro lugar. Em segundo, quem é que você acha que tem uma harmonização natural, que faça ou não faça? Você lembra de? Nossa! Eduardo Costa, não ficou legal, né? Olha, tá um pouco Coloca exagerado. A foto aí, gente. Exagerou um pouco, né? Sim, pelo que sai na mídia, as fotos que a gente vê, tá um pouco exagerado mesmo. Gustavo Lima. Tá, mais ou menos. Tá. Não passou com a doutora Renata Mondoc. Verdade. Tá, fica aí a dica. Mas é isso, né? E lembrando, então, mas um desastre pode ser revertido. Pode. Porque assim, agora a minha dúvida, eu faço um preenchimento labial, né? Um exemplo. Quanto tempo ele vai durar? Depois ele dilui e vai embora quando a corrente... Isso. Como é que... Em média 1 ano tem durabilidade o procedimento. Depois ele começa o quê? A volta? A absorver. Seu organismo absorve, ele é eliminado e aí você tem que fazer novamente. Entendi. Então... E assim, igual você falou, pode ser revertido? Depende. Antigamente tinham procedimentos que faziam com um material que chamava PMMA, por exemplo. Teve uma febre disso há uns 15, 20 anos atrás. Esse tipo de procedimento é só revertido cirurgicamente. A gente não consegue fazer nada. E quem tem esse material no rosto, dificilmente consegue fazer um procedimento de harmonização facial hoje com os materiais que a gente tem, porque eles não são compatíveis. Nossa, é triste, hein? Uhum. Teve, eu não lembro agora, mas acho que é uma socialite ou uma ex-atriz gringa que ela até vira meme, né? Sim. Coloque imagem se vocês tiverem. Realmente ali foi complicado. Mas é isso. Ainda bem que a tecnologia, os profissionais vão cada vez mais ficando melhores e mais conscientes. Como a doutora Renata, que diz não para muita gente. Sim. É isso aí. Às vezes tem que dizer não, né, doutora? Verdade. É isso aí. Ó, eu acho que deu para esclarecer algumas dúvidas. Eu espero daqui a um tempo voltar aqui com novidades, daqui a uns 6 meses, talvez até o final do ano, para que a gente fale mais e esclareça mais, para que todo mundo também possa ter uma vida e uma qualidade de vida melhor. Obrigado. Muito obrigada. Foi um privilégio conversar com você, falar um pouquinho do meu trabalho. Muito obrigada mais uma vez. É isso aí. Redes sociais, hein? Dá uma olhada nos antes e depois autorizados para vocês verem. Manda bem. Né? Obrigado. Obrigada.